A paz, meus irmãos, tudo bem? Eu tenho uma pergunta. Será que nós podemos nos cansar de fazer o bem aos nossos irmãos? A verdade bíblica é que podemos sim. Nós precisamos nos aprofundar nesse assunto. Temos 2 textos bíblicos para analisar. 2 Tessalonicenses capítulo 3 diz: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Gálatas capítulo 6 diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Vamos analisar. Analisando estes 2 textos bíblicos, nós vemos a mesma realidade. Não está escrito aqui que nós nos cansamos de fazer o bem, mas está subentendido, está claro, está dentro do texto, está no contexto do mesmo assunto. Quando diz para não nos cansarmos de fazer o bem, isso quer dizer que fazer o bem está sempre ajudando aos irmãos, pode sim, pode ser algo que nos faça cansar, nos faça fadigar, talvez nos faça até desistir. Então, veja bem, existem épocas que Deus pode permitir na nossa vida em que parece que nós ajudamos todos os irmãos, mas parece que ninguém nos ajuda. Parece que a gente alcança tudo para os outros, faz tudo para os outros, se doa, se entrega, ajuda, colabora, se importa, ora, mas parece que ninguém faz isso por nós. Pode acontecer que a gente fique até cansado, e mais do que cansado. Pode acontecer que a gente fique exausto até de ajudar os outros, e a gente vai se sentir até desassistido, porque parece que ninguém nos ajuda. Parece que nós nos doamos para os outros, mas parece que ninguém se doa e ninguém se dedica para nós. Mas há uma verdade de Deus para nossa instrução hoje. A Bíblia diz quanto a esse assunto para nós não nos cansarmos de praticar o bem, especialmente aos nossos irmãos. Então, ainda que pareça que você está cansado, pareça que você está exausto, pareça que não há mais motivação para fazer isso, quem sabe eu estou falando esse vídeo para alguém que já está até cansado, exausto, talvez até amargurado, de tanto se dedicar e parece que não há nenhum retorno, parece que ninguém se importa e ninguém se dedica da mesma forma para você. Mas a Bíblia diz a respeito disso, ela compara como que fosse um ato de semear. Quando diz que se não nos cansarmos de fazer o bem, ela vai nos dizer o texto bíblico que ao seu tempo certo nós ceifaremos. Então nós fazermos o bem e nós nos dedicarmos aos irmãos é como se fosse algo como semear. Nós estamos semeando. E a Bíblia vai dizer que ao tempo certo nós ceifaremos. Você precisa entender que existe um tempo certo, existe um tempo determinado pelo Pai, onde você vai colher todas essas boas sementes, essa boa safra que você tem se dedicado e se doado há tantos dias, semanas, meses e anos. Parece que você já está há tanto tempo se dedicando e ninguém se importa com você. Mas a Bíblia diz que no tempo certo ceifaremos. Se a sua semente é boa, se a sua semente é pura, se há pureza de coração nisso que você faz, se é com o coração limpo, se é puro, se é nobre o que você faz, então há uma colheita preparada num tempo futuro, num tempo certo determinado pelo Pai. Mas existe uma condição: se não houvermos desfalecido. Você percebeu a profundidade do texto bíblico? Ao mesmo tempo que a Bíblia nos ensina para não nos cansar de fazer o bem, ela também nos ensina para nós não permitirmos que a gente venha a tombar, cair ou desistir ao longo do caminho, que a gente não venha a desfalecer. Desfalecer é a falência das forças, é você não ter mais forças para continuar, é você se dedicou tanto servindo aos outros ao ponto que você chegou ao esgotamento e você mesmo não consegue mais continuar. Renove suas forças em Deus, sabe que Deus ele é poderoso para nos ajudar, para nos levantar, para nos encorajar.
E a Bíblia aqui nesse mesmo texto, repetindo, não nos cansar de fazer o bem. Por que fazer o bem às vezes pode nos levar a cansar e à exaustão? Porque às vezes nós não recebemos o bem em troca. Parece que nós fazemos o bem, mas recebemos o mal. E depois, mais uma vez, fazemos o bem, mas o que você recebe em troca? O mal. Parece, às vezes, que quando você se dedica a irmãos em Cristo, ou a um familiar, ou um amigo, enfim, quando você se dedica a pessoas, elas parecem que não têm a capacidade de nos retribuir ou de nos tratarem bem. Se você trata de uma maneira doce, amável, encorajadora, ajudadora, parece que você recebe em troca o mal. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar para não nos cansar de fazer o bem. E também nos ensinou para não desfalecer. Se nós vamos colher, certamente há uma colheita, conforme diz no texto bíblico, há um tempo determinado que nós vamos receber isso de volta. Mas que é uma lei natural, é uma lei espiritual de Deus, melhor dizendo, é uma lei espiritual. Não é que você faz desejando receber em troca, mas que quando você faz com coração reto, com coração puro, com boa intenção, quer dizer, existe uma lei espiritual sobre nós. E essa lei, ela certamente trará um grande resultado, uma grande ceifa. Então, duas coisas você aprendeu na instrução de hoje. Para não se cansar e não desfalecer. Repito, não se cansar e não desfalecer. E lembrando que o desejável, que sempre quando você servir aos irmãos, que você não tenha desejo de receber nada em troca. Isso é o desejável. Que você possa entender que o melhor ambiente, o ambiente de sabedoria e o ambiente de maturidade é você servir com pureza de coração, sem o desejo de receber nada em troca do irmão ou da irmã. Mas o maravilhoso é que existe uma lei espiritual que ela rege todo esse serviço entre os irmãos e há um grande benefício em você servir com pureza de coração. Quero ler com vocês mais um texto bíblico. Hebreus capítulo 6 diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. O que esse texto está dizendo? A respeito de Deus, duas características bem importantes: que Deus não é injusto e que Deus não é esquecido. Aqui está falando também de duas coisas: da obra e do trabalho. Que pelo amor que você tem pelo nome de Deus, pelo amor que você tem do nome de Jesus, então você serve aos santos. Então, servindo aos irmãos, nessa dedicação toda que você tem aos irmãos, você precisa lembrar, através da meditação da palavra, do estudo da palavra, que Deus não é injusto e nem esquecido. Ele não vai ser injusto com você e Ele não vai ser esquecido com você. Se a obra que você faz é pura, se o trabalho que você faz é puro, tem dedicação, é com coração reto, certamente Deus não será injusto e nem esquecido com você. E também disse nesse texto bíblico, a obra e o trabalho que vocês fazem é que vocês antes serviram aos santos e ainda servis. Olha que maravilhoso isso. Mostra dois tempos de servir aos irmãos. Mostra que no passado você servia aos irmãos, mas no dia de hoje você ainda continua servindo, porque bem na realidade você nunca vai parar de servir, porque isso é uma missão fundamental do ministério cristão, é uma missão da vida cristã, servir aos irmãos. Amém? Que essa palavra possa ser extraordinária para a sua vida, possa ser fundamento, possa ajudar a colocar as coisas nos seus devidos lugares no seu interior. Se esse vídeo te ajudou, te contribuiu, te edificou, também curta e compartilhe com mais pessoas. Até o próximo vídeo. Graça e paz.